O deputado federal e candidato à reeleição Marcelo Ramos está entre os contemplados com doações do apresentador de TV Luciano Huck. Marcelo Ramos recebeu aí a contribuição de R$ 15 mil para sua campanha, contribuição essa vinda da conta do apresentador Luciano Huck. Vale lembrar que Luciano Huck tem feito doações, especialmente para candidatos à Câmara Federal no Brasil inteiro. Ele já fez doações, por exemplo, para Marcelo Caleiro, que é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro. Marcelo Caleiro, só para lembrar, ele lá nos idos de 2016 foi secretário de Cultura de Michel Temer, né? Luciano Huck também já fez doações aí para um candidato a deputado federal lá de Goiás, né? Do Pará também, ligado a movimentos de quilombolas. Então, ele tem distribuído aí algumas quantias especificamente para candidatos à Câmara Federal e, obviamente, isso tem um sentido, né? Luciano Huck, muito provavelmente, acredite, o que é fato, o que é verdade, que verdadeiras mudanças saem do parlamento, né? Por isso, o incentivo dele, mesmo que muitas vezes seja simbólico, para algumas candidaturas aí. Agora, Marcelo Ramos não recebeu doações apenas de Luciano Huck, né? Tem empresários, grandes empresários, fazendo doações para a campanha do deputado federal. É o caso de Guilherme Leal, da Natura, e Pedro de Godoy, que é um bilionário, é um jovem bilionário, e cada um doou aí R$ 50 mil para a campanha de Marcelo Ramos, viu, Adriane e Emanuel? Você, quando trouxe para a gente as contas, os gastos dos candidatos à presidência da República, você apresentou para a gente que Jair Bolsonaro é o candidato com maior número de doações também de pessoas físicas. André, como é que isso acontece? Como é que até quanto a pessoa que tem dinheiro para compartilhar com os candidatos pode doar para campanhas? Olha, tem uma regra realmente na lei eleitoral, né, e em jurisprudências do TSE, e não se pode, por exemplo, doar mais de 10% do seu patrimônio declarado no ano anterior. Essa é a principal regra. Então, pode fazer, as pessoas físicas podem fazer doações, pessoas jurídicas não mais, mas tem que ser, por exemplo, por transferência bancária, tem que ficar identificado ali o CPF, não pode ser uma doação aleatória. Pode fazer, por exemplo, vaquinha virtual? Pode, mas inclusive as empresas que fazem esse tipo de serviço, que prestam esse serviço, precisam estar cadastradas lá no TSE, o TSE precisa autorizar, então esse dinheiro, nas últimas eleições, tem sido muito controlado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e as pessoas precisam ficar atentas a essas regras, porque não basta você começar nas redes sociais a querer doações para candidatos e dizer que está fazendo uma vaquinha virtual para contribuir, porque não é assim. Tem uma regra, e essa regra, por exemplo, da vaquinha virtual está especificada ali nas normas do TSE e elas não são aleatórias. E essas regras, elas se tornam mais rigorosas pelo histórico de contribuições já registrado. Havia gente que recebia o extinto Bolsa Família, ou seja, não declarava imposto de renda e fazia contribuições volumosas para campanhas eleitorais, o que era totalmente incoerente. Como a pessoa não tem dinheiro e recebe um benefício social para se manter e está doando fortunas para campanhas políticas, entre outros vários escândalos já registrados, e por isso esse rigor aumenta. Agora, você falou que o Luciano Huck, ele acredita na influência e no poder do parlamento em relação a mudanças. Mas poderia ter um outro motivo também, além disso? Poderia ser, de repente, uma formação de base eleitoral? Porque já houve especulações, inclusive, de que Luciano Huck deixaria de apresentar o programa, que ele já deixou, inclusive, para ser candidato à presidência da República, alguma coisa do tipo. Já havia essas especulações nesse sentido. Será que ele está já fortalecendo, literalmente, uma possível base para um projeto político futuro? Não deixa de ser uma verdade, Adriane, porque Luciano Huck já demonstrou esse interesse muitas vezes, e mesmo durante esse período eleitoral ele tem escrito artigos, distribuído para a imprensa, com manifestações a respeito da mudança do país. Dia desses ele publicou um artigo no Estadão, elencando ali 20 mudanças necessárias para o Brasil inteiro. Então, como ele não é filiado a um partido, mas tem uma postura política, gestos políticos muitas vezes não são à toa. Não à toa, ele está fazendo uma doação para Marcelo Ramos, que é um ferrenho opositor do presidente Jair Bolsonaro. Então, por esse prisma, a gente vê aí um alinhamento de pensamento mesmo, né?
do que acredita Luciano Huck com as doações que ele tem feito para cada um desses candidatos. E alinhando a programação da TV A Crítica, depois do Alô Cidade tem um programa de fofoca, né? E entre as fofocas que eu vi na semana passada, tinha uma de que ele tinha pedido demissão já da Rede Globo e que deixaria o programa, a televisão, em 2023, que esse era o projeto dele, que já tinha anunciado e que estava todo mundo lá querendo saber, mas por quê, mas por quê? Pelo menos era o que no programa de fofoca dizia, né? Ele faz esse que os ensaio... bastidores já tinham essa informação, que ele pediu para sair, que a direção da TV estava incomodada com isso. Ele faz esse ensaio há algum tempo, não é? O difícil mesmo é renunciar ao salário, não é? Porque José Luiz da Atena já fez esse movimento também por muito tempo, durante quase 6 meses, ficou dizendo que ia ser candidato ao Senado e na véspera renunciou à pré-candidatura e entre os motivos está claramente o salário que recebe. Se você for comparar o salário com o salário de um senador, um deputado federal, ele fica incompatível para esses apresentadores de TV. É óbvio que eles justificam que tem uma ideologia, tem um sonho, acreditam no Brasil, mas, obviamente, essa questão das contas para pagar no final do mês e do salário que eles ganham certamente conta, não é? E aí a gente, falando aqui de verba, dinheiro, a gente tem uma tela para mostrar para vocês como é que você consegue ter essas informações aí no site do TSE, né? Se você ficar curioso com essas doações privadas, essas doações, tem um passo a passo. Você pode entrar aí no Divulga Cand, ó, e aí você tem várias sessões aí a respeito das doações, das consultas individuais, enfim. E aí você pode entrar nessa tela, nessas doações no site do TSE no Divulga Cand, para você ir aí conferindo como são feitas essas doações, viu? Tem um ranking aí, o ranking dos doadores, o ranking dos fornecedores. Esse é um dos serviços prestados pelo TSE que você consegue aí conferir o ranking, os gastos, quem mais doa. Você vê ali na tela, no canto esquerdo, se eu estiver enxergando bem, é Pablo Marçal, é isso? Pois é, ele mesmo. Só para comentar, Pablo Marçal, essa tela do canto esquerdo aí, ela mostra os doadores para as próprias campanhas, né? Quem investiu na própria campanha. E tem uma curiosidade, Pablo Marçal é um coach, não é? Muito conhecido no Brasil inteiro, famoso. Ele foi pré-candidato à presidência da República e aí levou uma pernada do PROS recentemente e fez todo esse investimento na própria campanha, mas acabou desistindo, acabou sendo saído, né, da campanha à presidência da República e agora é candidato a deputado federal. Nessa lista aí dos doadores para as próprias campanhas tem, eu vi hoje de manhã, tem Ivo Cassol também. Ivo Cassol, ele é um ex-governador de Rondônia, ex-senador, e é curioso também um outro fato, ele também desistiu da corrida eleitoral. Ele já não é mais candidato a coisa nenhuma nessa eleição, fez um gasto aí, se eu não me engano, eu não estou conseguindo enxergar daqui, Esse mas... 462.830. Obrigado, Adriane. É uma prova de que eu preciso já, urgente, trocar meu óculos. Mas ele fez todo esse investimento na própria campanha de dinheiro próprio. Ele é um milionário, não sei se vai fazer muita falta, mas ele já desistiu da campanha eleitoral e gravou um vídeo recentemente, porque ele tem muitos processos na justiça, essa que é a verdade. Então, ele estava tendo um embate com o próprio STF e desistiu, segundo ele, de continuar na vida pública. Eu estou falando do ex-governador Ivo Cassol e ex-senador por Rondônia. Entre esses doadores da própria campanha aí também, só como curiosidade, tem Renan Calheiro Filho, né? Ele investiu na própria campanha mais de R$300 mil. E a curiosidade é, Renan Calheiros Filho, ele é candidato ao Senado por Alagoas. Se ele vencer, ele vai ser senador junto com o pai. Renan Calheiros Pai, que vocês conhecem muito bem. Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.